Há algumas semanas atrás nós iniciamos uma série de mensagens chamadas Heróis da Fé. A few weeks ago, we started a series of messages called The Heroes of the Faith. O grupo de louvor, obrigado por nos liderar hoje à noite. Thanks to the worship team for leading us in worship tonight. Capítulo 11 de Hebreus nos dá uma lista de personagens heróicos do Antigo Testamento. Hebrews chapter 11 provides us a list of heroes of the faith in the Old Testament. Homens e mulheres cujas histórias se destacam para encorajar e desafiar nossa fé. Men and women whose stories are there to encourage us, to challenge our faith. Romanos 15:4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romans 15:4 says, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Então nós queremos olhar para a história de alguns desses personagens que a Bíblia cita como heróis da fé e aprender com eles. So we want to look back at the stories that we read in the Bible of some of these heroes of the faith that the Bible points out to us and learn through their lives. O coração se alegra por ter o privilégio de descobrir coisas novas a cada dia que nós olhamos e estudamos a palavra de Deus. I'm excited to be able to look at these things that we can learn every day as we study the Word of God. Nós aprendemos um pouco nessas duas últimas semanas com a vida de Abraão e de José. In the past couple of weeks, we learned a little bit through the lives of Abraham and Joseph. Com Abraão nós aprendemos que Deus honra a obediência cheia de fé. With Abraham, we learned that God honors faith-filled obedience. Deus honra a generosidade cheia de fé. God honors faith-filled generosity. E que Deus não pode honrar um coração sem fé. And also that God cannot honor a faithless heart. Com José nós aprendemos que Deus vai nos dar forças para suportar as adversidades. Through the life of Joseph, we learned that God will give us strength to go through adversity. Na história de José, nós lemos que, embora ele tenha sido lançado em uma cisterna pelos seus próprios irmãos, And through the story of Joseph, we saw that even though he was thrown in a well by his own brothers, vendido como escravo, levado ao Egito, sold as a slave sold to Egypt, assediado pela mulher de Potifar, hit on by Potiphar's wife, e colocado em uma prisão, and put in jail, nós vemos que José ainda tinha as promessas de Deus. we saw that through all that, Joseph still had the promises of E God. que o Senhor deu a ele forças para suportar a adversidade. And that God gave him strength to go through that adversity. Mesmo em meio a todas as dificuldades, Deus nunca o abandonou. So even in the midst of all of his struggles, God never abandoned him. Temos conosco um irmão, pastor especial, que o Senhor deu-nos o privilégio de fazer parte dessa comunidade. We have with us a friend, a pastor that God gave us to be a part of this community. Que temos visto que o Senhor não abandona no meio das adversidades. O pastor Jorge está conosco hoje à noite. And we've seen that as Pastor George is with us tonight, that God has not abandoned him even in the midst of adversity. Que a força vem do Senhor. Because strength comes from the Lord. Ontem nós celebramos a vida da Dolly. Yesterday we celebrated Dolly's life. E hoje nós temos pastor Jorge conosco, adorando e celebrando ao Senhor, crendo que é dele que vem as nossas forças. And tonight we have Pastor George here with us, celebrating with us and worshiping the Lord, believing that his strength comes from the Lord. Aprendemos que a adversidade é parte do plano de Deus para realizar algo bom. We learned that adversity is part of God's plan in order to accomplish something good. Os irmãos de José planejaram mal contra ele. Joseph's brothers planned to harm him. Mas o Senhor tornou toda aquela situação em algo bom para que vidas fossem preservadas. But God turned that whole situation into something good so that life could be preserved. Nós passamos por situações We go through situations onde, se estivermos atentos, podemos ver que o Senhor está nos moldando, está nos transformando para que algo bom seja feito no final. situations where if we were to pay attention, we will see that throughout the course
portion that God is molding us. He's changing us for something better in the end. Por último, nós aprendemos que os sonhos de Deus não acabam devido às circunstâncias. And lastly, we learned that God's dreams, the dreams that God's given us, don't come to an end because of circumstances. José era sonhador. Joseph was a dreamer. Seus sonhos tiveram enormes consequências na sua vida. His dreams had huge consequences in his life. Mas nós aprendemos que sonhar vale a pena. But what we did learn was that dreaming is worthwhile. E que nós devemos perseverar. And that we should persevere. Que as nossas circunstâncias não devem matar os nossos sonhos. That our circumstances shouldn't kill off our dreams. Mas que ao invés disso devem nos posicionar no Senhor para entender que é Ele que está orquestrando tudo o que nós estamos experimentando. But that rather that should position us to where in the Lord we realize that He is the one that's guiding all this and orchestrating it too. Muito bem, hoje à noite eu gostaria de estar falando sobre outro herói da fé por nome Gideão. Tonight I'd like to be talking about a different hero of the faith named Gideon. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Juízes. I'd like you to open up your Bible with me to the book of Judges. Juízes vem depois de Josué, antes de Ruth. Judges is after Joshua, before Ruth. E nós vamos ler a história de Gideão a partir do capítulo 11, do verso 11 do capítulo 6. And we're going to read the story of Gideon starting in verse 11 of chapter 6. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. So if you have your Bible with you, please open up to Judges. Seu telefone. Or your phone. Mas se você não tem, você também pode acompanhar com a gente na tela. Otherwise, it will also be up here on the screen. Ok, muito bem. Versículo 11, capítulo 6 de Juízes, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Versículo 13: Ah, Senhor! Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Verse 13, Gideon replied, "Pardon me, my Lord, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us into the hands of Midian." 14. O Senhor se voltou para ele e lhe disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have to save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakened in Manasseh, and I am the least in my family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Senhor, essa é a sua palavra. Lord, this is your word. Nós cremos que a sua palavra é que nos transforma. And we believe that it is your word that transforms. Nada que vem de nós mesmos pode fazer diferença alguma. Nothing that comes out of ourselves can make any difference. Mas a sua palavra é viva. But your word is A alive. sua palavra é que nos dá a oportunidade de refletirmos sobre a nossa própria vida e nos ajustarmos à maneira como o Senhor quer que nós andemos. Your word is what gives us the opportunity to reflect on our lives and to adjust to walk in the way that you would have us walk. Minha oração, Senhor, é que a sua palavra possa hoje gerar vida em nós. And my prayer, Lord, is that tonight that your word will bring about life in us. Que mais do que mais uma história, That it will be more than just one more story, possamos ser desafiados but that we will be challenged para viver de acordo com os teus preceitos, to live in accordance with your que principles. possamos aprender o que o Senhor tem
para cada um de nós individualmente hoje à noite. That we will be able to learn what you have for each one of us individually tonight. Deus, eu oro para que não estejamos preocupados em sair com muitas coisas novas, Lord, I pray that we wouldn't be concerned with leaving here with a lot of new mas que o things. Senhor nos dê uma coisa, Senhor, uma coisa só, que nós vamos sair daqui determinados a aplicar e a mudar. But that you would give us, Lord, that one thing that we can walk out of here determined to change, to apply in our Em lives. nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Antes de explorarmos então o texto que acabamos de ler, So before we look closer at the scripture that we just read, eu quero dar um pouco do contexto histórico. I'd like to give you a little bit of the context to this. Nesse período de Gideão, Israel, a nação de Israel, não era governada por reis, mas por juízes. So in the time of Gideon, the nation of Israel wasn't governed by kings, but by judges. E a última juíza, não é, antes de Gideão, foi a Débora. And the previous judge prior to Gideon was Deborah. Uma mulher que, de Deus, através de quem ele sossegou a terra há 40 anos, diz lá em Juízes 5:32. Judges 5:32, it says that through her, a woman of God, that Israel had rest for 40 years. 40 anos a nação de Israel estava em paz, sossegada. So for 40 years, the nation of Israel was at peace. Contudo, esse sossego não durou para sempre. However, that peace didn't last forever. Alguns versículos anteriores aos que acabamos de ler In some verses prior to the ones that we just got done reading, nos conta que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. we are told that the Israelites did evil in the eyes of the Lord. E o Senhor então os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. And that for 7 years then the Lord gave them over to the hands of the Midianites. E o domínio então dos midianitas fez com que os israelitas fizessem para si covas que estão nos montes. And we read that the power of the Midianites was so oppressive that the Israelites ended up creating shelters in the mountains. Se esconderam nas cavernas. They would hide out in the caves. E os midianitas destruíam todos os frutos que os israelitas semeavam. And we read that the Midianites would then destroy all of the crops, everything that the Israelites would plant. Não deixando mantimento algum em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. And they wouldn't leave any supplies, whether it be cattle or food, they wouldn't leave anything in Israel. E isso então fez com que Israel empobrecesse muito pela presença dos midianitas. And this, because of the presence of the Midianites, this caused Israel to become poorer. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo de Israel clamou ao Senhor. So the people of Israel at that point cried out to the Lord. Por causa da opressão dos midianitas, os israelitas então novamente se voltaram a Deus. So because of the Midianites' oppression, the Israelites once again they turned back to the Lord. E mais uma vez o Senhor enviou socorro ao seu povo. And once again, God brought them a deliverer. Primeiro, como resposta ao clamor do povo, First, as a reply to their cry, Deus mandou um profeta que fosse lá e que entregasse uma palavra. God sent a prophet to go there and give them a word. E o profeta foi então reprovando o que Israel, o povo de Israel estava fazendo em direção com relação a Deus. And so the prophet went to Israel and he was rebuking them for how Israel had been towards God. Depois de então enviar o profeta, And after having sent that prophet, Deus enviou um homem que é o nosso grande amigo da história de hoje, o Gideão. and after having sent that prophet, God then sent a man who is our friend in the story today by the name of Gideon. Esse é o contexto da história, a hora que aparece o nosso gigante da fé, Gideão. So this is the context surrounding the time when our hero of the faith, Gideon, shows up. Eu acredito que temos muitas coisas que podemos aprender com sua vida. And I believe that there's many things that we can learn through his life. Então, o que eu quero fazer é voltar no texto que nós lemos, nós vamos ler versículo por versículo e nós vamos aprender juntos hoje à noite. Amém? What I'd like to do tonight is go back to the scripture that we just read and verse by verse see what we can learn from it. A palavra tem muita coisa boa para nós. There's a lot of good stuff in the word. Eu não tenho não, mas a palavra tem. I don't, but the word does. Ok, vamos lá. O 6, Juízes 6, nós vamos ler o 11 e o 12.
So let's go back to Judges 6 and read verses 11 and 12 again. Diz assim: então o Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Preciso praticar essa palavra umas 500 vezes para falar hoje à noite. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para esconder o trigo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Now the angel of the Lord came and sat under the oak at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, as his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. The angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, mighty warrior." Primeira coisa que eu acho interessante nesse texto é a saudação do anjo a Gideão. So the first thing that I find interesting in these verses is how the angel greets Gideon. Gideão está com medo, Gideon is afraid. escondido, está lá malhando o trigo num lugar que não é onde normalmente se malhava o trigo. Gideon is hiding out off to a corner. He's threshing wheat in a place where they normally would not thresh wheat. E estava lá pronto para esconder o trigo dos midianitas. Nós lemos que eles destruíam tudo que os povo de Israel semeava. And Gideon was getting ready to hide all that wheat from the Midianites, because as we just learned, the Midianites would destroy everything that they planted. E a saudação do anjo é o oposto do que estava acontecendo. And the angel's greeting was the complete opposite of what was taking place. O anjo diz assim: o Senhor está com você, seu medroso. The angel said, "The Lord is with you, you fraidy cat." Não foi o que o anjo disse para Gideão. That wasn't what the angel said to Gideon. O anjo disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. The angel said, "The Lord is with you, mighty warrior." Gideão é um cara que está lá escondido e o anjo chega e fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideon is a guy who's sitting off in a corner hiding, and an angel comes to him and says, "The Lord is with you, mighty warrior." Muitas vezes eu e você podemos nos colocar no lugar de Gideão. And I believe there's many times where you and I can put ourselves in the position that Gideon was in. Estamos com medo, estamos preocupados, estamos nos sentindo completamente perdidos e o Senhor olha e diz: estou com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. We're worried, we're concerned, we're afraid, we're in a position. We're afraid, and God comes to us and says, "The Lord is with you, mighty warrior." Irmãos, o Senhor nos vê além das nossas circunstâncias. God sees us far beyond our circumstances. Ele não vê o lugar aonde nós estamos. He doesn't see the place where we're currently in. Mas Ele enxerga aonde podemos ir. But He sees us where we can go. Não é especial demais poder ter um Deus que olha para nós, vê que a gente é um fracassado e diz: eu sei que você pode ir lá na frente. Isn't it incredible to have a God that sees us where we're at, in our failures, and say, "I know where you can be farther O ahead." Senhor nos enxerga não baseado na onde nos encontramos, God sees us not based on where we are mas at now, aonde nós podemos ir se depositarmos a nossa fé e deixarmos com que Ele nos guie. but He sees us where we can be if we place our faith in Him and allow Him to guide us. Verso 13 diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor estivesse conosco, ou se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Verse 13 says, "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all of this happened to us? Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us into the hands of Midian." Irmãos, eu acho que Gideão não ouviu o que o anjo tinha acabado de dizer. I don't think Gideon quite heard what the angel had just gotten done saying. Ao invés de ser encorajado pelo fato de que o Senhor estava com ele, Rather than be encouraged by the fact that the Lord was with him, e de que ele acabara de ter sido chamado de poderoso guerreiro, and that he had just been called the mighty warrior, a primeira coisa que Gideão fez the first thing that Gideon did foi questionar o Senhor. was question the Lord. Se o Senhor está conosco, por que então tudo isso aconteceu?
aconteceu? If you are with us, Lord, why did all of this happen? Quantas vezes, irmãos, nós não agimos da mesma maneira? How many times do we end up doing the exact same O thing? Senhor fala conosco, The Lord speaks to nos us. dá uma palavra específica, He gives us a specific word. nos encoraja, renova as nossas forças, nos dá esperança, He encourages us, renews our strength, gives us hope. dá o que precisamos enquanto estamos passando por uma situação turbulenta. Gives us whatever we need while we're going through a turbulent situation. E ao invés de escolhermos fixar os nossos olhos no Senhor e ouvir o que Ele está nos dizendo, olhamos para as circunstâncias. And rather than choosing to fix our eyes on Jesus and listen to what He's telling us, we choose to look at the circumstances. Escolhemos olhar para o que está ao nosso redor, ao invés de olhar para o Senhor. We choose to look at what's happening around us rather than look to the Lord. Escolhemos fazer perguntas, We choose to ask questions. questionar a razão pela qual as coisas não estão indo de acordo com as nossas expectativas. We choose to question the reason why maybe things aren't happening according to our expectations. Tá bom, Senhor, eu ouvi que o Senhor pensa ao meu respeito, mas o que eu realmente gostaria de saber Okay, Lord, I understand. I heard what you think about me, but what I really want to know é por que tudo ao meu redor parece que está indo contra mim. is that why is everything around me, why does it seem like it's going against me? Por que é que quanto mais trabalho, menos dinheiro eu tenho, mais dificuldades financeiras nós temos? Why is it that no matter how hard I work, it seems like I have more financial difficulty? Por que é que eu ainda não recebi a cura? Why have I not yet received healing? Por que é que as coisas estão tão difíceis no meu casamento? Why are things so difficult in my marriage? Por que é tão difícil ensinar os meus filhos a te servir? Estão cada vez mais rebeldes. Why is it so difficult to teach my children how to serve you? They're more and more rebellious. Por que é que o Senhor me abandonou? Why have you abandoned me? Nós escolhemos deixar com que as circunstâncias tomem toda a nossa motivação e os nossos olhos e deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem dito ao nosso respeito. We choose to allow the circumstances and everything around us to sap us of what we have in the Lord and what He thinks about us. Verso 14 diz assim: o Senhor se voltou para Gideão e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Verse 14 says, the Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Irmãos, eu acho fascinante a resposta do Senhor. I find God's answer fascinating. A resposta que o Senhor dá ou não dá para Gideão. The answer that God gives or maybe doesn't give. E eu to Gideon. creio, irmãos, que muitas vezes é exatamente assim que Ele responde às nossas queixas. And I feel that so many times this is exactly how God answers our complaints. O Senhor poderia ter explicado para Gideão por que tudo estava acontecendo. God could have easily explained to Gideon the reason why all of this had happened. Nós lemos um pouco antes que a razão pela qual tudo estava acontecendo era porque os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. And we saw earlier that the reason all of this was happening was that the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Mas Deus não escolheu explicar para Gideão por que tudo estava acontecendo. But God chose not to explain to Gideon why all of this was taking place. Irmãos, Deus não te deve explicação nenhuma. God doesn't owe you any explanation. Não entendemos, We don't understand, mas Deus não deve explicação nenhuma a nós. but God doesn't owe us any explanation Porque Ele é Deus. because He is God. Porque Ele é Deus. Because He is God. Deus sobre as nossas vidas. He is God over our Deus sobre lives. as nossas He is circunstâncias. God over our Deus circumstances. sobre as nossas vitórias e os nossos fracassos. God over both our victories and our failures. Podemos continuar perguntando. And we can continue on asking. Deus talvez possa te dizer a razão, And maybe God will give you a reason. mas Deus não te deve explicação. But He doesn't owe you an explanation. Se decidimos escolher, se escolhemos deixar o controle da
nossa vida nas mãos do Senhor, Ele não deve explicação para nós. If we choose to surrender control of our lives to the Lord, He doesn't owe us an explanation. Eu acho fascinante que o Senhor não respondeu para Gideão o que ele estava perguntando. And what I find fascinating is that God did not answer Gideon's question. E o Senhor, ao invés de responder as nossas perguntas, And rather than answer our questions, o Senhor simplesmente diz: vai com a força que você tem, porque eu vou te dar a vitória. God simply says, go in the strength that you have. I will give you victory. Irmãos, meu desejo é que hoje à noite nós possamos ouvir o Senhor dizer isso para cada um de nós. And my desire tonight is that we would hear God say this to each one of us. Para que nós estejamos prontos e dispostos assim, ao Senhor, não entendo, não consigo mais tentar fazer as coisas se encaixarem, mas eu quero estar totalmente rendido e confiar que o Senhor tem tudo no controle. You got my back. That we would be in a spot where we might be looking at our circumstances. We can't connect all the dots, but we're willing, regardless, to surrender to the Lord and say, I'm willing to do what you told me to do, and understand that you've got my back. O Isaac e o Caleb estão numa nova fase agora, onde eles perguntam tudo. Isaac and Caleb are in a new phase in their lives where they ask everything. E eles querem resposta, ou eles tentam argumentar antes de fazer aquilo que eu mando. And they want answers about everything, or they'll try to argue about it before doing what I tell them to do. Por que, papai? But why, Daddy? Não, se eu fizer assim, papai. But Dad, if I do it like this. E algumas vezes eu tenho que dizer para os meninos: não, boys, vocês são um menino inteligente, você consegue fazer assim. A Isabela fala: you're a Nogueira, you can do it. And sometimes I have to look at my boys and say, you're smart, you can do it. Or Isabella will say, you're an Nogueira, you can do it. E algumas vezes eu tenho que dizer: é para fazer porque eu estou mandando. And sometimes I have to say, no, you have to do this because I'm telling Mas you. papai, não quero mais ouvir as suas perguntas. É para você fazer, porque eu estou mandando você fazer. But Daddy, it's like, I don't want to hear your questions anymore. You have to do it because I am telling you to. Por enquanto, eu ainda penso que tenho o melhor e sei o melhor para você. And in the meantime, at least, I believe that I still know what's best and have the best for you. Enquanto você não estiver pagando as suas contas, eu sou quem manda. And until you're paying your own bills, I'm the one in charge. Irmãos, é assim com Deus. And this is how it is with God. A única coisa que é necessária The only thing that is necessary é que você ouça o que Ele tem a dizer a seu respeito. is that you would listen to what He has to say about you. E que você se engaje na missão que Ele está te dando. And that you would engage in the mission that He's giving you. É que você pergunte mais e obedeça, pergunte menos e obedeça mais. That you would question less and obey more. Pergunte menos e faça mais. Question less, do more. Duvide menos e acredite mais. Doubt less, believe more. E para isso, irmãos, você só precisa saber que Ele é Senhor. And for that, all you need to know is that He is the Lord. Que nós o adoramos por quem Ele é. We worship Him for who He is, Independente das circunstâncias. regardless of the E circumstances. que o Senhor te vê como um guerreiro, uma guerreira. And that the Lord sees you as a mighty warrior. Aí a gente vai lá para o verso 15, a gente está quase acabando. Then we move on to verse 15. We're almost done. 15 e 16. Diz assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, olha que cara cheio de fé. Como que eu posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, minha tribo, é a menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Aí o Senhor falou: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. So verses 15 and 16, look at this faith-filled guy. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan or tribe is the weakest of Manasseh, and I am the least of my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, every one of them. Aqui, irmãos, Gideão nos mostra mais uma vez And so here, what Gideon shows us once again, que assim como cada um de nós, ele era humano. that just like each one of us, he was human. Gideão, que é citado no capítulo 11 de Hebreus como um dos heróis da fé, Gideon, who is mentioned in Hebrews chapter 11 as one of the heroes of the faith, depois de ter recebido a visita de um anjo, after having received
received a visit from an angel, de ouvir o que o Senhor pensava ao seu respeito, after hearing what God thought about him, de ouvir que o Senhor daria a ele a vitória, after hearing God say that He would give him victory, tenta achar um jeitinho para sair fora. he still is trying to find a way to get out of it. Pensa que cara cheio de fé. Think about how much faith he must have E had. a desculpa que ele dá então é: Senhor, mas como é que eu posso libertar Israel? And the excuse he gives is, but Lord, how can I save Israel? Tem certeza que o Senhor está falando com a pessoa certa? Are you sure you're talking to the right guy? Meu nome é Gideão. My name is Gideon. A minha tribo é a menos importante entre todas as outras tribos de Israel. My tribe is the least important amongst all the tribes of Israel. E para adicionar ainda mais, eu sou o menor da minha família. And to tack on to that, I'm the least in my family. E mais uma vez, então, o Senhor lembra Gideão So once again, the Lord reminds Gideon que a única coisa que lhe era necessária era compreender que o Senhor estava ao seu lado. that the only thing that mattered was that he needed to understand that the Lord was by his side. Será que te parece familiar? Does this seem familiar? Quantos de nós já fizemos essa pergunta ao Senhor? How many of us have asked the Lord the same question? Quando eu estava preparando essa mensagem essa semana, When I was preparing this message this week, me lembrei da minha própria história. I remembered something I had gone through. Há mais ou menos 2 anos e meio, um pouquinho mais de 2 anos e meio atrás, 2.5 years, maybe a little more, 2.5 years ago, fui convidado para pastorear uma igreja. I was invited to pastor a church. Eu disse: Senhor, tem certeza? And I said, Lord, are you sure? Tem gente muito mais bem qualificada do que eu, There's people who are far better qualified than I am, com muito mais experiência do que eu para liderar a igreja. with much more experience than I have to lead a church. Senhor, eu cresci na igreja, vi meu pai fazer, mas nunca fui eu que fiz. Lord, I grew up in the church. I've seen my dad do it. I've never done it. Eu nunca pastoreei antes. I've never pastored before. Tem certeza que eu tenho as qualificações necessárias? Are you sure that I have the qualifications necessary? O Senhor tem certeza que é eu mesmo? Are you sure that it's me? Irmãos, eu pude compreender, And I was able to understand. depois de wrestle, de lutar com o Senhor e continuar perguntando ou tentar achar algumas desculpas porque eu não caberia nesse convite de estar pastoreando a igreja. So after wrestling with the Lord and trying to find reasons why maybe I wouldn't fit into the mold of somebody who would pastor a church, Eu pude entender I was able to understand que eu não preciso ter as qualificações necessárias. that I don't need to have the necessary qualifications. Do meu ponto de vista ou do ponto de vista das pessoas que estão ao meu redor. From my point of view, or from the point of view of the people around me. O que eu preciso entender é que o Senhor é quem me capacita. What I need to understand is that God is the one who enables me. O Senhor é quem me capacita. God is the one who enables E me. eu creio que o Senhor está dizendo para nós hoje à noite: And I believe that what God is saying to us tonight, você tem tudo o que eu preciso que você tenha para fazer o que eu estou te mandando fazer. is that you have everything that you need to have for what I'm asking you to do. A única coisa que você precisa The only thing that you need é dizer: eis-me aqui, Senhor. is say, here I am, Lord. Pode me enviar, Send me. pode me usar. You can use me. O Senhor está dizendo para nós hoje à noite, eu creio que está dizendo: vai nessa tua força. And I believe what God is saying to us now is, go in your strength. James, vai nessa tua força. James, go in that strength. Brooks, vai nessa tua força. Say, go in the strength that you have. Edson, vai nessa tua força. Edson, go in the strength that you have. E isso quer dizer, irmãos, And what this means que nós devemos ir adiante, is that we should move forward, não olhando para as circunstâncias, not looking at the não circumstances, olhando para o tamanho do desafio, not looking at the size of the challenge, não olhando para a nossa experiência ou falta de experiência, not looking towards our experience or lack thereof, não olhando para as nossas qualificações, not looking to our own qualifications, não olhando para o nosso status, not looking at our para o status, nosso poder aquisitivo, to our financial ability, não olhando para os nossos sucessos ou para os nossos fracassos. not looking to our successes or failures. Quando o Senhor nos chama para realizar algo, When God calls us to accomplish something, precisamos entender que é Ele quem nos we capacita. need to understand that He is
one who enables us. Precisamos entender, irmãos, que Ele vai à nossa We frente. need to understand that He goes before us. A batalha para Gideão já estava ganha. O Senhor já sabia o que ia acontecer. For Gideon, that battle was already won. God already knew what was going to happen. A minha batalha, irmãos, e a sua batalha já foi ganha. My battle, your battle has already been won. Nós não sabemos como vai acontecer, mas se você confiar que o Senhor, quem chama, é quem capacita, o Senhor vai te dar vitória. We don't know exactly how it's going to happen, but if you understand that the one who calls you is also the one who enables you, and He will give you victory. E no final da história, And at the end of the story, é o Senhor quem recebe crédito. it's the Lord who receives the glory. Se nós continuarmos lendo a história, If we were to continue reading the story, nós vamos ver que Gideão, de fato, venceu suas inseguranças e o seu medo e foi à frente. we'll see that Gideon, after all of that, overcame his insecurities. He moved forward with us, Ele escolheu colocar sua confiança, sua fé no Senhor. and he chose to place his faith in the Lord. Por mais que ele começou um pouco tímido, And as much as he started off on the timid side, ainda assim ele é citado no capítulo 11 de Hebreus como alguém que exercitou fé, que colocou sua fé no Senhor. regardless of all that, he still shows up in Hebrews 11 as somebody who put his faith in the Lord. Depois de ajuntar então 32 mil homens, After gathering 32,000 men, o Senhor precisava ensinar a Gideão a confiar nele, God still needed to teach Gideon to trust in him, não na força do seu exército. not in the strength of his own army. Então a história nos conta no capítulo 7 de Juízes que Gideão ajuntou 32 mil soldados, So in Judges 7, we read that Gideon amassed an army of 32,000 mas o soldiers. Senhor falou: tem muita gente, pode mandar um pouco para casa. But God said, no, there's way too many. Send some home. Pergunta quem está com medo se está dispensado. Não precisa ir para a guerra, pode levantar, pode ir embora. Just ask them if they're afraid. If they say they're afraid, you can send them home. Então, irmãos, assim, ó, rapidinho, de 32 ficou só 10 mil. So from 32,000, all of a sudden he was left with only 10,000. O Senhor falou: não, Gideão, ainda tem muita gente, 10 mil é muito. And God looked and said, no, Gideon, 10,000 is still a lot. There's way too many people. Depois de mais um teste, então, dos 10 mil só ficaram 300 homens. And after one more test, of those 10,000, there were only 300 left. E aqui, mais uma vez, Gideão precisava confiar no Senhor. And at this point, once again, Gideon needed to place his faith in the Lord. E com um exército de 300 homens, And with an army of 300 men, derrotou o exército midianita de mais de 135 mil homens. he defeated the Midianite army of over 135,000. E o Senhor livrou o povo de Israel. And God delivered the people of Israel. Mais uma vez, quem recebeu o crédito não foram os 300 soldados de Gideão, mas foi o Senhor. But once again, it wasn't the 300 soldiers in Gideon's army that received the glory, it was the Eu Lord. queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Let's close our eyes for a moment. Eu queria que você saísse daqui hoje à noite I'd like you to leave here tonight com a convicção de que a fé é essencial para a vida cristã. with the certainty that faith is essential to the Christian life. Irmãos, querem ir para o próximo nível no seu relacionamento com o Senhor? You want to move on to the next level in your relationship with the Você Lord. precisa exercitar a fé. You need to exercise your faith. Andar em fé. To walk by faith. Sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra nos ensina. The Word tells us that without faith it is impossible to please God. Queria que você saísse daqui hoje à noite I want you to leave this place here tonight com a certeza de que o Senhor que chama é quem capacita. with the certainty that the same God that calls you is the one who enables you. A ideia de lutar contra os midianitas não foi ideia de Gideão. The idea of going up and fighting against the Midianites, it wasn't Gideon's idea. Muito pelo contrário, sua ideia era completamente diferente. Now, completely the opposite. Gideon's idea was different. Ele estava com medo, escondendo o trigo dos midianitas. Gideon was afraid. He was hiding wheat from the Midianites. Nem pensava, passava pela sua cabeça que ele iria estar à frente do exército que iria libertar a nação de Israel do domínio dos midianitas. It never dawned on him that maybe he was the one who was going to be raised up to deliver Israel from the oppression
Mas irmãos, ouça isso hoje à noite. But I want you to hear this tonight. A direção da vida de Gideão The direction in Gideon's life mudou completamente was changed completely quando ele aceitou o desafio. when he accepted God's challenge. A história de Gideão Gideon's story, foi para o capítulo 11 de Hebreus, it moved on to Hebrews chapter 11. porque ele aceitou ouvir e acreditar e confiar naquele Deus que o estava chamando. Because he was willing to listen to and believe in the God that was calling him. Eu creio que o Senhor quer falar com cada um de nós de forma individual e de forma especial hoje à noite. I believe that God wants to speak to each one of us in a very special and individual manner tonight. O Senhor te vê diferente de como você se vê. God sees you differently from how you see yourself. O Senhor vê em você potencial que você não pensa que tem. God sees in you a potential that you don't think you have. O Senhor te vê como um filho, uma filha, um príncipe, uma princesa que Ele ama mais do que qualquer outra coisa. God sees you as a son or daughter, a prince or a princess that He loves more than anything O else. Senhor te vê diferente de como você se vê. God sees you differently from how you see yourself. Porque Ele não te vê dentro das circunstâncias que você está atravessando, Because God doesn't see you within the circumstances that you're facing. mas Ele te vê alcançando, conquistando lá na frente. But He sees you reaching things and fulfilling dreams way out ahead. O Senhor nos vê com um potencial muito maior do que nós pensamos que temos. God sees us with a potential that is so much greater than what we think we have. O que é que o Senhor está te chamando para fazer hoje à noite? What is God calling you to do tonight? Qual é o desafio que o Senhor tem lançado diante de você e você se sente desqualificado? What is that challenge that maybe God has laid before you and you feel unqualified? O que é que representa os midianitas na sua vida? What represents the Midianites in your life? Quais são os obstáculos que estão tão difíceis de vencer, que você está se escondendo, que você está amedrontado? What are the obstacles that maybe are so difficult or seem so difficult to overcome that you're off in a corner, Quais afraid? as inseguranças que você precisa vencer hoje à What are noite? the insecurities that maybe you need to overcome? Os seus medos e as suas ansiedades. Your fears, your worries. Talvez seja ser o melhor pai, Maybe it'll be something like be a better father, o melhor marido, a melhor esposa, a better husband, a better wife, o melhor filho, a better son, o melhor empregado, o melhor chefe. a better worker, a better boss. Talvez o Senhor está te chamando para fazer uma coisa enorme que você e todo mundo que está com você, seus amigos, sua família, não acreditam que pode acontecer. Que é você mesmo que o Senhor está chamando. Maybe God's calling you to do something huge where nobody around you, your family, your friends, nobody believes that you can do that. Quero te convidar a ouvir a voz do Senhor. I want to invite you to hear the voice of God. Me ouça mais uma vez, irmãos, a ideia de ir lutar contra os midianitas veio do Senhor. I want you to hear this one more time. The whole notion of going out and fighting the Midianites came from the Lord. Então faça se o Senhor está te chamando para fazer, mas não faça por você mesmo com a sua ideia brilhante. So do it because the Lord is calling you to do it, not because you had some grand idea. Ouça a voz do Senhor. Listen to the voice of God. Olhe para Ele. Look to Him. Confie na sua palavra. Trust in His word. Pergunte menos e confie mais. Question less, trust more. Para de ficar questionando o Senhor, tentando entender a razão pela qual as coisas estão tão difíceis. Stop questioning the Lord and wondering why things are so difficult. Quero te convidar hoje à noite a parar de dar desculpas. I want to invite you tonight to stop giving excuses. A parar de tentar convencer Deus de que tem pessoas mais qualificadas do
que você to stop trying to convince God that there's people who are more qualified than you, e aceitar o desafio que o Senhor está te dando. and accept the challenge that God is placing before you. E dizer, Senhor, eu vou nessa minha força, porque eu sei que a minha força vem do Senhor. And say, Lord, I'm going to go in the strength I have because I know that that strength comes from you. Eu vou confiando não nas minhas qualificações, I will go not trusting in my own qualifications, mas em quem está me chamando. but in the one who is calling me. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos, conforme o seu querer que opera em nós. Because God is powerful to do infinitely more than we can ask or imagine, according to His willingness. Do Senhor vem a nossa força. Because our strength comes from the Você Lord. pode se colocar em pé. I'd like to invite you to stand. Talvez você queira oração hoje à noite, eu quero orar com você. Maybe tonight you would like prayer. I want to pray with you. Mas eu vou fazer uma oração geral, depois eu vou. Você vai poder sair e ir para o tempo de comunhão lá no final do corredor. But we're going to pray first, and those who want to leave and go to the fellowship time will be able to do so. E se você quiser oração, eu vou estar aqui à frente. Gostaria de pedir ao pastor Jorge para que venha aqui também. Não é para que nós estejamos orando com você hoje à noite, se você quiser oração. But if you would like prayer after the service, I'll be up here. I'd like to invite Pastor George to come up as well. But I'd like to pray for you specifically. Deus, obrigado por tua palavra. Lord, I thank you for your word. Nos desafie, Senhor, Challenge us, Lord, a deixar nossa zona de conforto to leave our comfort zone behind e acreditar que nós somos quem o Senhor disse que somos. and believe that we are who you say we are. Acreditar que o Senhor vê em nós potencial que nós não vemos. To believe that you see potential in us that we can't see. Renova as nossas forças. Renew our strength. Dá-nos ousadia, Give us boldness, coragem, courage, fé. faith. Fé para confiar que o Senhor vai ao nosso lado e que o Senhor já nos deu a vitória. Faith, Lord, to believe that you will be by our side and that you have already given us the victory. Dá-nos fé, Senhor, para confiar no Senhor. Give us faith, Lord, to trust in you, Exercitarmos a nossa fé. to put our faith into action. Faz de nós Gideões hoje à noite. Lord, make us a Gideon tonight. Com certeza nosso nome não vai para o capítulo 11 de Hebreus, And while our name may not be in Hebrews chapter 11, nós queremos que a nossa história seja contada por gerações por vir. we want our story, Lord, to be told to future generations. Testemunhar da fidelidade e da grandeza desse Deus que nós servimos. To testify of the greatness and the faithfulness of the Nós God te we serve. amamos, Deus. We love you, Lord. Que a sua graça, que o seu amor May your grace, your love esteja conosco hoje e para todo sempre. be with us today and forever. Amém.